que o desejar. Muito obrigado, presidente Rubens Figueiró. Senhores senadores, senhoras senadoras, ontem o senador Cristóvão Buarque pronunciou oportuno discurso analisando a mensagem de início do ano da presidente Dilma encaminhada ao Congresso Nacional, em contraste com a importância que é conferida a um ato dessa natureza em qualquer país avançado do mundo, e citou como exemplo a mensagem encaminhada ao Congresso norte-americano pelo presidente Obama. No Brasil, a presidente sequer compareceu ao Congresso, minimizou o ato, encaminhou burocraticamente uma longa mensagem questionada em vários pontos pelo senador Cristóvão, que é do PDT, portanto, da base aliada do governo federal. Uma mensagem insuficiente e, sobretudo, que apequena mais o executivo do que o legislativo. O legislativo é a vítima da pequenez do executivo num momento que deveria ser histórico para o país. Nós vivemos uma fase de transição marcante. Do êxito ou insucesso deste momento, um futuro mais promissor ou menos promissor para o nosso país. Já que estamos nesta encruzilhada das eleições de 2014, em que o povo que já vai às ruas constantemente protestar terá a oportunidade do protesto e da afirmação nas urnas eletrônicas no primeiro domingo de outubro. A propósito, senhor presidente, faço também, a exemplo do que fez o senador Cristóvão, uma rápida e sintetizada análise do pronunciamento da presidente da República ao final do ano. Um pronunciamento solene, em cadeia de rádio e televisão para todos os brasileiros. Nesse pronunciamento da presidente Dilma, ao apagar das luzes de 2013, vimos mais uma demonstração de total desconexão com a realidade brasileira. Numa fala pautada pelo ufanismo, certamente marca registrada dos marqueteiros deste governo, a presidente fez um balanço das ações e ignorou solenemente os 5 pactos que ela mesma propôs em resposta às manifestações de rua de junho, criticando duramente a guerra psicológica na economia e prometendo melhoras no padrão de vida dos brasileiros em 2014. O que se verifica é total descompromisso. Não só promessas de campanha são ignoradas, os compromissos assumidos no decorrer do mandato são absolutamente esquecidos. Todos devem se lembrar, em reunião com prefeitos e governadores, a presidente Dilma anunciou em 24 de junho passado: eu trago propostas concretas e disposição política para construirmos pelo menos 5 pactos em favor do Brasil. A presidente tentando responder o grito das ruas. Primeiro, pacto pela responsabilidade fiscal nos governos federal, estaduais e municipais para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. E esse pacto? O que ocorreu com ele? Para tentar passar a ideia de que o governo tem contas ajustadas, adotou-se a contabilidade criativa, a mágica contábil. Retiram da cartola números que não correspondem à realidade. É uma rotina a tentativa de escamotear a realidade das contas públicas brasileiras. Nada se fez
na direção do seu pronunciamento de junho. Ao contrário, na contramão da necessidade de modernização do Estado brasileiro, nós assistimos o Estado engordar, as estruturas se ampliarem, a superposição de ação ser rotina, os paralelismos que encarecem e certamente arrancam dos impostos pagos pelo povo brasileiro para a sua manutenção, aquilo que poderia ser essencial para minimizar os problemas na área da saúde, da educação, de segurança pública, de infraestrutura e etc. Responsabilidade fiscal, o que vemos é irresponsabilidade. O que estamos assistindo é o desapreço à verdade. Afronta a nossa inteligência com esta absurda tentativa de escamotear a realidade das contas públicas no Brasil, apresentando números falaciosos, na esperança de convencer o nosso povo que o seu dinheiro está sendo aplicado com correção e responsabilidade. O que há irresponsabilidade? Tentativas inúmeras de flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, abrindo portas àquela irresponsabilidade do passado que endividava de forma exorbitante o país. Aliás, é um festival de empréstimos. Não se governa mais sem emprestar. Que se dane o futuro. A visão do governante tem a exata duração do seu mandato. Nada se vê além do final do mandato. Visão estratégica de futuro, isso não existe. O que há é oportunismo, imediatismo, ausência de planejamento e irresponsabilidade. Pacto de responsabilidade fiscal ficou no papel. A promessa foi esquecida. E ao final do ano, nenhuma palavra de prestação de contas sobre o cumprimento desta meta essencial para melhorar a vida do povo brasileiro. Porque política fiscal, ajuste fiscal, responsabilidade fiscal tem a ver com a qualidade de vida do nosso povo. Porque sem responsabilidade fiscal não há recursos para atender às necessidades básicas da população. E o Estado brasileiro perde a sua capacidade de investir exatamente nesses setores essenciais. Segundo, voltamos às promessas da presidente. Pacto pela reforma política. E o que ocorreu? O Brasil assistiu até surpreso, porque aí houve uma revelação de ausência de assessoria no plano constitucional, na área política. Já se sabe que a assessoria na área administrativa é o caos. Mas nesse momento crucial, depois das manifestações de ruas, o governo se atrapalhou. Anunciou um plebiscito para a definição de uma reforma política que oferecesse ao país um novo modelo compatível com as aspirações da nossa gente. Voltou atrás. Verificou-se que o plebiscito era inviável naquele momento. Aí falou-se em Assembleia Constituinte exclusiva. E, mais uma vez, demonstrou-se absoluto desconhecimento da realidade constitucional brasileira e dos preceitos constitucionais que devemos obediência.
Enfim, a reforma política não ocorreu. Não vai ocorrer no ano da eleição. E quem sabe não ocorrerá sob a presidência de Dilma Rousseff, porque teremos eleições em outubro. Pacto pelo transporte público. O que dizer a respeito de transporte público? O que se fez depois das manifestações? E pacto pela educação pública? O que vimos foi, na votação do Plano Nacional da Educação, que tive a primazia de relatar na Comissão de Educação, o que vimos foi retrocesso. Que pacto pela educação pública é esse? Se o governo se recusa a estabelecer com sinceridade metas para serem cumpridas e tenta iludir a opinião pública com um plano meramente manifestação de intenções que ficarão no papel, certamente, e isso só se verificará daqui a 10 anos. Portanto, pacto pela educação, que pacto é esse, presidente Dilma? Mas eu pretendo agora, presidente Rubem Figueiredo, fazer uma rápida abordagem sobre alguns itens do pronunciamento da presidente Dilma do final do ano. Por exemplo, ela afirmou: as dificuldades que enfrentamos aqui dentro e lá fora não foram capazes de interromper o ciclo positivo que vivemos e que tem garantido que a vida dos brasileiros melhore gradativamente a cada ano. Aí nós vamos ver as manchetes dos jornais, na sequência do pronunciamento da presidente Dilma. Banco Central reduz projeção de crescimento da economia do Brasil a 2,5% em 2013. Brasil terá quarto ano seguido de crescimento abaixo da América Latina, prevê CEPAL. Aí nós vamos para uma reportagem com alguém no supermercado. No carrinho do supermercado, o Rodrigo leva hoje apenas o básico, a projeção da Confederação Nacional do Comércio e que os preços aumentem 7,4%. Aí ele diz: o que eu gastava antes, eu estou gastando bem mais agora. Vendo os preços das coisas, é um absurdo e inviável. Ou seja, o Rodrigo quer afirmar que o aumento não foi apenas de 7,4%, que foi muito mais do que 7,4%. E eu tenho aqui, depois posso até ler algum dos números, né? Uma relação da inflação sobre os alimentos no ano de 2013. Tomate, por exemplo, 60%, repolho 58%, açaí 55%, cebola 54%, enfim, há aqui a relação da inflação impactando fortemente na alimentação do povo brasileiro. Eu vou continuar, senhor presidente, fazendo referência a alguns dos itens do pronunciamento da presidente. Mas quero dizer que logo após o pronunciamento, na TV, houve uma pesquisa indagando. Em pronunciamento na TV, Dilma diz que o Brasil termina 2013 melhor do que começou. Você concorda? Veja a resposta dos brasileiros a essa indagação. Sim, o Brasil está melhor, 13,51%. Não, o Brasil piorou, 63,75%. Não, o Brasil continua do mesmo jeito em relação ao começo do ano, 21,01%, e não sabe 1,73%. Portanto,
63,75% afirma que o Brasil piorou e melhora apenas 13%. Então não é a oposição que está afirmando que o governo fracassa em praticamente todas as áreas. Mas as manchetes a que me referia prosseguem. Banco Central reduz projeção de crescimento da economia para 2014. O Brasil terá 4 anos seguidos de crescimento abaixo da América Latina. E chegamos a outra afirmação da presidente. Sinto alegria de poder tranquilizar vocês, dizendo-lhes que entrem em 2014 com a certeza de que seu padrão de vida vai ser ainda melhor do que você já tem hoje. Alcançamos o melhor índice de desemprego da história. Estamos com uma das menores taxas de desemprego do mundo. Ora, senhor presidente, trabalhar com os números, dourar a pílula, interpretar da forma que lhe agrada. Mas a realidade é outra. A realidade é outra. 61 milhões de brasileiros que constituem força de trabalho ativa, que poderiam se constituir força de trabalho ativa, estão, esses brasileiros, desocupados. E não procuram emprego. E por isso não constam das estatísticas de desemprego. Como não constam das estatísticas de desemprego, o governo afirma que podemos comemorar o menor índice de desemprego da história do Brasil, 4,3%. Mas 61 milhões de brasileiros significam 38% da força de trabalho desocupada. Portanto, esses números é que atestam a realidade, não aqueles que o governo divulga. Esses números são também do governo, porque são revelados pelo IBGE. Não são aleatoriamente escolhidos pela oposição política. São números registrados nos anais do Poder Executivo através do IBGE, que tem esta responsabilidade. Portanto, o pleno emprego no Brasil é uma falácia. Essa história de que é o menor índice de desemprego da história é uma falácia. Não é verdade. Continuamos nossa luta constante contra a carestia. E eu já antecipei alguns fatos que demonstram essa luta do governo tem sido uma luta incompetente. Veja, alimentos ficam... As manchetes. Alimentos ficam mais caros e prévia da inflação oficial acelera. Inflação salga alimentos básicos como farinha de mandioca e feijão. Inflação de alimentos e bebidas em forte aceleração em prévia de outubro. Carne é vilã. Enfim, que luta é esta contra a inflação? Se há luta, está havendo fracasso. Nisso, o governo tem uma ação firme. Atuou nos gastos e garantiu o equilíbrio fiscal. Atuou na redução de impostos e na diminuição da conta de luz. Bem, não é preciso dizer. O brasileiro sente na própria cara. Nova tabela do imposto de renda aumentou a cobrança de impostos sobre salários. A manchete dos jornais, as manchetes dos jornais informaram no início do ano aumento de impostos. E nós estamos aqui combinando aumento de impostos com inflação. As manchetes sobre o aumento da inflação e o aumento dos impostos. Mas o discurso da presidente em dezembro dizia algo totalmente diferente. Eu não vou repetir as manchetes dos jornais sobre inflação e também sobre o aumento de impostos, como para dar um exemplo.
O governo eleva para 6,38% IOF nos pagamentos com cartão de débito no exterior. O Brasil cobra muito e devolve pouco. É o último na lista de índice de retorno nos impostos à sociedade entre 30 países com maior tributação. Veja, não é a oposição que está falando. Essa matéria está na Exame, sob o título Brasil, país com pior retorno dos impostos. Portanto, está entre os 30 países com maior tributação e está em último lugar em matéria de retorno dos impostos cobrados, porque os nossos serviços públicos estão deteriorados. Portanto, cobra muito e devolve pouco. Continuamos, a presidente agora, continuamos nossa luta incansável pela construção de um grande futuro para o Brasil, viabilizando a exploração do pré-sal e garantindo a destinação de seus fabulosos recursos para a educação e saúde. Senador Rubem Figueiredo, nós continuamos com essa cantilena. O governo explora, sobretudo quando se aproxima a eleição, o pré-sal, que para o povo brasileiro é algo tão distante. Nas profundezas do mar e talvez para a nossa imaginação, mais distante do que possamos imaginar em matéria de profundezas do mar. E veja o que dizem aqui, como resposta à palavra da presidente, um linguajar bem popular. O Brasil comprou do Brasil uma reserva de petróleo do Brasil para ficar com 40% para o Brasil. Um grande negócio. A presidente fala como se já estivesse acontecendo, que esses recursos os recursos do pré-sal já estivessem no caixa do governo, para a saúde, para a educação. E nós não sabemos quando teremos esses recursos. Quando esses recursos chegarão, e se chegarão, dependemos do cenário internacional. Mas houve esse leilão, essa privatização. Aliás, desta tribuna, eu disse que se tratava da maior privataria da história do Brasil. O PT que condenou, que demonizou a privatização, e que cometeu estelionato eleitoral ao prometer que jamais privatizaria, realizou aqui, nesse leilão do pré-sal, a maior privataria da história do Brasil. Veja o que dizia o presidente na campanha em 2010. Desde já eu afirmo a minha posição. É um crime privatizar a Petrobras ou o pré-sal. A Petrobras realmente não foi privatizada, mas o pré-sal foi privatizado. E veja, para onde foi o dinheiro desse leilão? O bônus de 16 bilhões não foi para a educação, não foi para a saúde. A presidente, no final do ano, fala em pré-sal para a educação e para a saúde. Mas para onde foi esse dinheiro resultante do leilão do pré-sal? 15 ou 16 bilhões de reais. Foi exatamente para contribuir com o superávit primário. A Globo News dizia que, desde que o Brasil marcou o leilão de Libra, já se falava que aquele dinheiro iria ser usado para cumprir a meta fiscal. O dinheiro que seria usado para fazer creches ou fazer escola e para a saúde, ele foi já pensado para isso, para cumprir a meta fiscal.
Portanto, esse compromisso de saúde, de educação, é mais uma mentira do governo. E quando falamos em educação, o contraste gritante é o que gasta o governo do Brasil com estádios de futebol, com obras supostamente na direção da Copa do Mundo deste ano, aqui no Brasil. Foram 28 bilhões, e se nós gastássemos 25 bilhões em escolas, nós colocaríamos nas escolas do Brasil todos os brasileiros que estão fora delas, de 4 a 17 anos de idade. Esta inversão de prioridades não é destacada no discurso de final de ano da presidente Dilma. Ampliamos nossa luta pela melhoria da infraestrutura. E a pesquisa LCA Consultores diz que era de se esperar que o Brasil perdesse para a França, a Alemanha, Estados Unidos, países ricos, mas surpreende ao ficar atrás do Chile, da África do Sul, da Turquia, da China e do México. O Brasil empata com a Colômbia, país com uma economia 5 vezes menor. E a presidente faz também discurso ufanista em relação à luta do seu governo para melhorar a infraestrutura. Continuamos a difícil luta pela melhoria da saúde e da educação. A saúde é um caos. A educação em retrocesso. Diz aqui uma matéria da Globo News, uma reportagem da Globo News. Quando você pega as promessas dela na campanha de 2010, elas estão ainda muito atrasadas. No caso das UPAs, ela tem que fazer 2 vezes o que ela fez no governo inteiro. Isto não é em um ano, no ano eleitoral, 2 vezes o que fez no ano inteiro. No caso das creches, tem que fazer 4 vezes. Tem que fazer 4 vezes neste ano eleitoral o que ela já fez até agora durante o governo. Então é um desafio e tanto. Aliás, o que se viu é que a própria presidente não sabe o quanto fez em matéria de creche. Eu creio que todos devem se lembrar. Ela disse nesse discurso do final do ano, né, que melhorou a qualidade do ensino em todos os níveis e que aumentou o número de creches. Aí nós nos lembramos que em outubro ainda de 2013, cerimônia de inauguração de creche em Belo Horizonte, ela disse o seguinte, vou ler textualmente: tem umas coisas estranhas que eu sempre estou dizendo que é estranha. De repente, meu compromisso é de 6 mil, virou 8 mil. Não sei muito bem onde apareceu os 8 mil. Aí, em abril de 2013, no programa de rádio Café com a Presidenta, ela diz: nós vamos chegar a 8.685 creches. O nosso compromisso era 6 mil, mas é muito possível que seja um número maior que nós vamos entregar creches. Aí, em setembro de 2013, encontro na Organização das Nações Unidas, o mercadante, agora ministro da Casa Civil, diz: por isso que estamos construindo 9 mil creches. Então veja que os números são díspares. Em determinado momento 6 mil, depois 8 mil, ainda 8.600, depois 9 mil. E nós não sabemos quantas creches foram construídas de verdade. Porque este é o governo da fantasia, esse é o governo da produção cinematográfica, dos efeitos especiais, propaganda maravilhosa. Continuamos nosso esforço gigantesco para oferecer moradia para os pobres e para a classe média. E o Minha Casa Minha Vida
transformou-se no mais exitoso programa desse gênero no mundo. Mas nós verificamos no dia a dia os incríveis problemas do programa Minha Casa Minha Vida. As residências são construídas, imediatamente há vazamentos, problemas com rachaduras, infiltrações, não há esgoto sanitário, a chuva invade e alaga as residências. Nas proximidades não se encontra creche, não se encontra escola, não se encontra o posto de saúde. Muitas vezes são casas construídas a muitos quilômetros de distância desses benefícios. Eu visitei em Londrina, a minha cidade, um conjunto desses, e as senhoras perguntavam: o que eu vou fazer? Não posso pagar mais a prestação? Vão tomar a minha casa? Essa era a indagação reiterada. Mas por que você não consegue pagar mais? É porque antes eu trabalhava, ajudava. Agora, como não tem creche, eu não tenho onde colocar o meu filho, eu sou obrigado a ficar em casa para cuidar do meu filho. E aí relata, a outra vem e traz um filho na cadeira de rodas e diz: olha, eu estou desesperada, não sei o que fazer, porque eu já fui ao posto de saúde mais próximo, que fica daqui a 6 quilômetros, mas fiquei numa fila enorme e voltei sem atendimento. Esta é a Minha Casa Minha Vida. Evidentemente que é um programa importante, é um programa que nós defendemos, é um programa que queremos seja mantido e seja aprimorado. Mas é preciso fazer esse balanço. Em relação à saúde, está aqui, o sistema de saúde brasileiro fica em último lugar em ranking mundial. Esses lugares que significam uma grande vergonha para o governo brasileiro, nós estamos ostentando em várias áreas. Se nós falarmos em portos, nós estamos em penúltimo lugar entre os 20 maiores países exportadores. Mas nem por isso o governo brasileiro deixa de inaugurar um porto moderno em Cuba, repassando mais de 600 milhões de dólares. Isto é uma cifra para dizer alguma coisa, porque nós não sabemos quanto o Brasil emprestou a Cuba. Eu não sei, o senador Rubem Figueiredo não sabe, os brasileiros não sabem, porque são empréstimos secretos, sigilosos. E ontem apresentei aqui um projeto de lei que tem por objetivo impedir o governo de conceder empréstimos sigilosos a outros países. Então, nós estamos em penúltimo lugar em matéria de portos, mas o governo brasileiro constrói porto em Cuba. Não aplicou 1/3 do que aplicou em Cuba para modernizar os portos brasileiros. Isso é incompreensível. Não há como aceitar isso passivamente, sem reagir, sem protestar. Aqui estão as manchetes dos jornais que dizem respeito às dificuldades do governo de se entender em relação a números, nesse caso das creches. Outro ponto do pronunciamento da presidente: defendemos uma reforma política que amplie os canais de participação popular e dá maior legitimidade à representação política. Já fiz referência há pouco às lambanças do governo em relação a esse tema. O anúncio do plebiscito, depois o anúncio da Assembleia Constituinte Exclusiva, sem que nada ocorresse. Esse governo diz uma coisa numa semana e na outra já se esqueceu do que disse. E aposta na ausência de memória dos brasileiros, porque aprendeu a subestimá-la.
o governo subestima a memória e a inteligência das pessoas do Brasil e aposta na sofisticada propaganda enganosa que oferece ao povo brasileiro à custa do erário. Propaganda rica e mentirosa. Então, defendemos uma reforma política que amplie canais de participação popular. Ora, nós estamos sob a égide de um presidencialismo quase que imperial. As grandes reformas só ocorrerão se houver interesse de quem preside o país. Se nós elegemos um presidente moderno, mudancista, eu espero que seja o candidato do nosso partido, Aécio Neves, certamente nós teremos reformas. Porque desde o Plano Real não se fez reforma alguma no Brasil. O PT tem 12 anos já no poder. Que reforma fez o PT no governo? O mensalão foi a reforma? O PT fez a reforma do balcão de negócios? O balcão de negócios é azeitado quase que diariamente para ser eficiente no exercício da picaretagem política mais execrável que possa se fazer num país como o nosso, aparelhando o Estado, um Estado dito policialesco, nas páginas do livro de Romeu Tuma Júnior se constata ser o Estado brasileiro um Estado policial, que arma-se para bisbilhotar a vida não só de adversários, mas de autoridades importantes, com a arapongagem invadindo a Suprema Corte do país, agredindo a Constituição, ferir um dos direitos sagrados à privacidade, e nós concluímos que se um ministro do Supremo Tribunal Federal está sujeito à arapongagem oficial de um governo autoritário, imaginem os brasileiros que trabalham nesse país. Que reforma política é essa? O governo não fez reforma alguma. Reforma tributária não faz. Não faz porque teme perder receita num primeiro momento. Então revela o seu oportunismo, imediatismo, falta de visão estratégica de futuro, porque se tivesse, faria reforma, já que com a reforma tributária, a roda da economia giraria com mais força, impulsionando o crescimento econômico. O governo arrecadaria mais. Os setores produtivos pagariam menos impostos, investiriam mais, produziriam mais. A arrecadação, portanto, seria superior. Mas o governo não tem essa visão estratégica de futuro e não faz a reforma. Já que a concentração dos recursos oriundos dos tributos pagos pelo povo é brutal. É uma desigualdade numérica incrível. O governo tem os benefícios de 56% do total da arrecadação geral do país e divide com estados e municípios o restante. Portanto, 56% com exclusividade e 44% divide com os estados e municípios. Por isso não quer fazer reforma. A reforma implicaria em estabelecer normas para a arrecadação dos tributos, reduzindo as alíquotas, reduzindo tarifas, reduzindo o número de impostos e, certamente, impactando menos no setor produtivo, mas também a reforma implicaria em distribuir melhor os recursos arrecadados entre os entes federativos.
A União não deseja isso. Então, não é só a reforma política. A reforma política, evidentemente, poderia reduzir os índices de corrupção no Brasil, que são monumentais. A Transparência Internacional fala em 80 bilhões de dólares de desvio por ano. A Federação da Indústria de São Paulo fala em 500 bilhões de reais por ano de prejuízo com corrupção e incompetência administrativa. O governo, ao invés de fazer reforma administrativa, reforma política, prefere manter o balcão de negócios, continuar aparelhando o Estado, loteando os cargos para aumentar a base de apoio. Nós não surpreendemos com mais nada aqui no plenário do Senado Federal. Nessa semana, eu imaginava que pudéssemos aprovar um projeto de interesse dos estados. Os governadores vieram. Governadores do PT, do PSDB, de outros partidos vieram apelar para que os senadores aprovassem o projeto que trata do indexador da dívida dos estados brasileiros. Imaginava-se que senadores representassem os estados e não fossem representantes da Idely Salvati ou da Dilma Rousseff. A presidente encaminha Idely Salvati ao Congresso e convence senadores que devem votar contra os seus próprios estados. Essa é a submissão total. É por isso que tenho dito, não para desgastar essa instituição, mas tentando repercutir aqui a indignação da população, que esta casa se transformou no almoxarifado do Poder Executivo, à disposição dele para fornecer qualquer tipo de produto. Nesta semana, o produto atendia ao apetite do governo federal, mas desatendia o apetite dos estados brasileiros, protelando uma matéria da maior importância. E é bom dizer aqui o que significa isso, com alguns números do meu estado. O Paraná terá que pagar, com o indexador atual, até 2028, 31,5 bilhões de reais de serviços da sua dívida histórica. Com o novo indexador proposto, mais justo, mais correto, atual, o IPCA mais 4%, o Paraná pagaria 17,5 bilhões. Portanto, uma economia de 14 bilhões de reais. Recursos que seriam investidos em educação, saúde, infraestrutura, para melhorar a qualidade de vida da população do nosso estado. Mas o governo que havia prometido recuou. O governo que prometeu não cumpriu. Aliás, a desonra maior desse governo é não cumprir nada do que assume com o povo brasileiro. Não cumpriu, recuou, afirmou que as circunstâncias são outras. Se no final do ano passado era possível, em fevereiro deste ano já não é mais possível. O governo alega que as circunstâncias são outras, que as dificuldades são maiores. Ora diz que estamos num paraíso com a sua propaganda fantástica, e ora diz que estamos em dificuldades. O governo não se entende, o governo não respeita. Portanto, senadores votaram mais uma vez com o governo. Rastejar diante do Poder Executivo para ofender a origem, a razão do mandato? Somos porta-vozes de quem? Do nosso Estado, dos nossos eleitores? Ou somos vaquinhas de presépio dizendo amém a tudo o que deseja a imperial presidente do Brasil? Ora, esse Congresso precisa se envergonhar diante da submissão. Esse Senado, sobretudo, precisa pedir perdão ao povo brasileiro pela sua submissão diante de imposições descabidas do Poder Executivo, injustificáveis. Que reforma? O governo não faz reforma. A presidente não deveria falar em reforma. E o que é pior,
diz aqui no discurso do final do ano, não abrimos mão em nenhum momento de apoiar o combate à corrupção. Eu creio que para a presidente Dilma, apoiar o combate à corrupção é apoiar a vaquinha do Zé Dirceu, a vaquinha do Delúbio Soares, a vaquinha do Genuíno para arrecadar dinheiro e pagar multa imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Talvez seja esse o combate à corrupção. Porque nós não vimos combate à corrupção. O que se tentou ardilosamente foi embutir no inconsciente coletivo que a presidente era a faxineira, que estava limpando, ou seja, estava admitindo ter recebido o governo de alguém que o sujou, que colocou a sujeira debaixo do tapete. E que agora não, agora é diferente, estamos com a vassoura na mão, fazendo a limpeza. E eu sei que setores da imprensa até aceitaram essa ideia e a propalaram, a difundiram. A presidente era a faxineira. E nós que estávamos aqui bem perto do Palácio do Planalto, sabíamos. Ela era cúmplice, leniente, complacente com a corrupção. Porque os ministros que caíram não foram demitidos, eles sucumbiram diante da pressão exposta pela mídia nacional. A oposição sempre é criticada por ser frágil, e é mesmo. Nós temos que reconhecer, fazer a autocrítica. Nós não conseguimos dar volume às nossas ações, mas naquele episódio a oposição deu a sua contribuição, convocando o ministro, questionando, encaminhando requerimentos, pedindo auditorias. Isso é parte da pressão que se faz. Convocando o Procurador-Geral da República, protocolando representações junto ao Ministério Público, é parte da pressão que se faz. Ou seja, é gerar fato político que, divulgado pela mídia, se transforma em pressão contra os responsáveis pelas falcatruas praticadas no interior do governo. E, aliás, é bom dizer que nas solenidades de posse dos substitutos desses ministros, os ministros que deixavam acusados de corrupção eram homenageados pela presidente Dilma, pelos companheiros de governo, eram aplaudidos de pé. Deixavam o governo aplaudidos de pé. E, ao final do ano, a presidente afirma ao país que continuou esse combate à corrupção. Combater a corrupção é celebrar empréstimos secretos com países de ditaduras implacáveis e corruptas para alimentar a corrupção internacional. Além da corrupção no Brasil, nosso governo tem se servido a alimentar a corrupção internacional, com empréstimos não explicados, com empréstimos não divulgados, com obras superfaturadas, com obras sem licitação no exterior, com empresas de fachadas constituídas para transferência de recursos, ocultação de valores no exterior. Enfim, é a realidade que nós estamos vivendo, mas a presidente, ignorando esta realidade, afirma que continuou o combate à corrupção. Aí diz a presidente, mais adiante, assim como não existe um sistema econômico perfeito, dificilmente vai existir em qualquer época um país com economia perfeita. A guerra psicológica pode inibir investimentos e retardar iniciativas. Agora, a culpa é da guerra psicológica. O PT usa expressões inusitadas. Agora, sacou, como se diz popularmente, essa expressão, guerra psicológica. A culpa é da guerra psicológica. Mudou, porque antes a culpa era das elites, lembram? A culpa das elites, agora é da guerra psicológica. O fracasso encontra sempre uma justificativa.
nada fará mudar nosso rumo na luta em favor de mais distribuição de renda, diminuição da desigualdade, pelo fim da miséria e em defesa das minorias. E aí nós verificamos que com o dólar a 2,40, não sei hoje quanto, né? 22 milhões de brasileiros voltam a viver na pobreza extrema. Quem afirma isso não é um senador da oposição, não, é o Banco Mundial. O Banco Mundial é quem afirma, com dólar a 2,40, 22 milhões de brasileiros voltam a viver na pobreza extrema. E mais, o nosso país ainda abriga uma grande quantidade de pessoas vivendo em situação de pobreza extrema. Aí o cidadão na TV diz o seguinte: a gente compra 1 quilo de carne, 1 fardo de arroz e o que sobra? Nada, não sobra nada. Olha, a gente precisa de roupa, do calçado de uma rede para dormir. A gente não tem um poço, não temos nada. A água que nós temos é essa aí. A nossa solução é só isso, é isso aqui, é o desespero, né? Enfim, o que se vê na TV não é o que se vê no dia a dia do povo brasileiro, nas mais longínquas localidades desse país. A presidente diz, ao final, no seu discurso, o Brasil tem passado, tem presente e tem futuro. Lugar comum. Um ano novo cheio de felicidade, etc. Ora, esse é o ano de eleição. O governo tem sido infeliz. Vem fracassando em quase todas as áreas da administração federal. Teremos um debate nacional que eu espero possa reescrever a verdade histórica em relação à melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro nas últimas décadas, a ascensão social, desenvolvimento econômico. São questões recorrentes que, no cenário de uma disputa eleitoral, voltam com força. Mas esperamos que prevaleça a verdade, em respeito àqueles que eventualmente possam chegar até a cabine nas urnas eletrônicas para depositar o seu voto. Eu sei que prometerão, os candidatos trarão propostas diversas para a saúde, educação, cultura, infraestrutura, segurança pública, organização administrativa, desenvolvimento econômico, distribuição de renda, modelo político, tributário, etc. As propostas pontuais são sempre assemelhadas durante as campanhas eleitorais e, por essa razão, a população acaba entendendo que os políticos também são assemelhados, embora existam diferenças vitais entre nós, políticos, senador Rubem Figueiredo. Uns são uns, outros são outros. É preciso distinguir uns dos outros. A generalização sempre foi burra. E no momento em que se busca melhorar o país, em que se aposta no seu futuro, mais do que em qualquer outro momento, é preciso distinguir uns dos outros para não errar e se arrepender depois. O que eu acho essencial, e isso é repetitivo porque já disse inúmeras vezes, para concluir esse pronunciamento. As questões pontuais, como eu disse, serão discutidas. E, repito, as propostas provavelmente serão assemelhadas. As promessas não serão muito diferentes. Certamente, nem todas serão cumpridas. Nós gostaríamos que todas as promessas pudessem ser cumpridas em respeito à sociedade. Mas o que é essencial é a causa matriz de todos os problemas, que é o sistema vigente.
eu não acredito que propostas pontuais, sem uma proposta de mudança, uma proposta concreta de mudança desse sistema, possam resolver os problemas do Brasil. E qual é o sistema vigente no Brasil? Esse do balcão de negócios, esse da promiscuidade na relação entre os poderes, esse sistema que faz com que quem detém o poder se torne proprietário da nação. Ao conduzir os seus destinos, sem democratizar decisões, impondo-as através da maioria esmagadora que constitui no parlamento, usando o erário, os instrumentos disponíveis e que não pertencem a quem preside eventualmente o país, e sim à nação. Eu me refiro a esse loteamento, ao aparelhamento, à distribuição dos cargos, que além de esvaziar, de enfraquecer, de debilitar, de fragilizar a capacidade de investir produtivamente do poder público brasileiro, puxa para baixo a qualidade da gestão. Porque os quadros qualificados tecnicamente dão lugar a quadros políticos nem sempre qualificados para o exercício da administração pública. Esses ministros são os mais competentes? Infeliz do Brasil se não tivesse ministros mais competentes do que os atuais. Me perdoem, não queremos subestimar ninguém, mas esse não é um ministério que atenda à grandeza do Brasil. Porque como é composto o ministério? Os partidos políticos indicam. Nem sempre o mais habilidoso no seio do partido, o mais agradável aos seus companheiros, aquele que sabe passar a mão na cabeça todo dia de todos eles e acaba se tornando o preferido, porque mais amigo talvez, nem sempre esse é o mais qualificado para ocupar uma função de relevância para o país, um ministério importante. Mas é assim que se compõe ministério no Brasil. Quem preside o país nem sempre conhece o ministro que nomeia, porque recebe a indicação e aceita passivamente. Afirmam que esse sistema do balcão de negócios, do aparelhamento, que faz a máquina engordar, são aí 40 ministérios, né? É evidente, falam em 39, mas existe um Ministério da Propaganda, que é o maior de todos e que não é considerado oficialmente um ministério. Isso não existe. Nenhum país pode ser governado com 40 ministérios. Se torna ingovernável, né? Então, não é um governo, é um desgoverno, exatamente porque essa máquina cresceu, gasta tudo o que arrecada, não sobra dinheiro e a competência está comprometida. A gestão é um fracasso total. É composto desta forma. Um governo numeroso, muita gente e sem a qualificação necessária para o desempenho das funções. Portanto, sem assumir o compromisso de que a causa matriz será extirpada, que nós não teremos mais esse modelo promíscuo, alegam que é em nome da governabilidade, que é impossível governar o país sem esse sistema. Como se governabilidade, eu já disse aqui várias vezes, tivesse que rimar com promiscuidade. Na verdade, é uma ofensa ao Brasil, é uma ofensa ao povo brasileiro. É uma ofensa ao Congresso. O Congresso talvez mereça, mas o povo brasileiro não. É uma ofensa porque é possível governar assim. Eu não me conformo com essa afirmativa de que é impossível governar o país sem um balcão de negócios. Eu entendo ser possível, sim, com autoridade, respeito ao Congresso e, sobretudo, à sociedade, com medidas de impacto que conquistem o apoio popular. O Congresso não rema contra a correnteza do apoio popular.
Se o governante obtém o apoio popular, terá o apoio do Congresso. Portanto, é uma mentira que seja impossível governar sem essa promiscuidade, sem a picaretagem política, sem o toma lá da cá, sem essa barganha permanente e desonesta. É possível, sim, com competência evidente, com autoridade. A autoridade que emana do voto popular, mas que é robustecida pela certeza da dignidade, da atitude republicana, da seriedade na condução dos negócios públicos, na honestidade que é resultante da conquista ao longo da vida desse que é o maior patrimônio que um político pode ostentar, o patrimônio da honestidade. Muito obrigado, senhor presidente, pela generosidade do tempo e esse improvisado discurso de análise dos problemas brasileiros a partir do discurso da presidente Dilma ao final do ano. Muito obrigado a todos.